Boa noite. Hoje eu vou estar aqui começando a nossa apresentação sobre o Studio Room, que é o nosso sistema que a gente estava desenvolvendo para o projeto de gerência de configuração. O Studio Room ele se baseia basicamente num sistema de uma plataforma web para gerenciamento de reserva de salas de estudo em biblioteca ou instituição de ensino, faculdades em geral, escolas. Aí aqui a gente tem uns fundamentos da gerência de configuração dentro do Studio Room que a gente fez, que visa assegurar a rastreabilidade, organização, controle de mudanças e durante o desenvolvimento. É um sistema web para salas acadêmicas. Aí as justificativas que a gente tem é que evita conflito evita conflito no código. A gente tem facilidade de auditoria e revisão de implementações sem gerar conflito de interesses. Aí a gente teve colaboração dos 5 membros, né, que sou eu, o André Vieira, o Guilherme Marques Lima, o João Pedro Almeida, o Fernando Silva e o Leonardo Pacheco. Aí aqui a gente dividiu ele em... a gente fez um fictício para 5 pessoas, aí 5 papéis definidos. Que a gente teve um revisor, um gerente, um controlador de mudança, um auditor e um documentador. Aqui a gente vai estar cada um falando sua parte, descrevendo mais ou menos do projeto como é que foi. Na gerência de versão inicial, a gente utilizou o GitHub para versionamento e rastreabilidade. Aqui nós temos algumas tags que a gente utilizou para poder fazer as branches, os merges, os commits, que teve a estrutura inicial, que a gente colocou as pastas com front-end, back-end, documentos para seguir a estruturação. Também tem uma aba de evidências com algumas imagens com mudança dos projetos, que teve alterações, né? Aí eu configurei uma branch, que é da estrutura inicial que eu estava fazendo. Aí eu tive um problema que eu estava fazendo um push, aí acabou que deu erro 403, porque eu não tinha acesso ao repositório ainda. Aí eu entrei em contato com o Guilherme, que foi o meu colega, que o repositório era dele. Aí ele foi e teve que fazer uma liberação de autorização para eu poder ter acesso ao sistema, para eu poder fazer os commits. Aí aqui eu fui responsável por essa parte. Aqui tem algumas tags que a gente utilizou, só explicando que a gente utilizou GitHub, e é isso. Eu vou fazer a minha parte da apresentação, aqui sobre a questão de padrões de código e o processo de revisão aqui, né? A gente fez aqui a adoção convencional dos commits para padronização, colocando tipo fit do alto, adicionar tela de login JWT, feature, tanana, tanana. Aí você tem a descrição. Então adotamos esse padrão aqui para a gente fazer a questão dos commits. Sobre a questão aqui dos pull requests aqui, a gente tem as criações da branch, tipo a branch feature, criação de tela de login, fit API. Então a gente adotou esse padrão aqui de pull requests aqui com um pull request com descrição detalhada ali das clauses, tipo X1, X2, X3, e a revisão obrigatória por colega ali para fazer o pull request. Critérios para merge ali, aprovação de pull request, tem que ter aprovação ali, sem conflitos com a main, né, que é o básico ali, e a questão da passagem pelos testes ali que a gente fez ali do pipeline ali. Interface de login e revisão técnica ali. Então a gente tem a implementação ali da interface de login com React, seguindo as boas práticas ali. Então eu sou responsável ali pela validação das funcionalidades em pull requests ali. Então tudo por pull request ali que tem a ver com essa tela de login ali. Eu tenho que fazer essa revisão ali. Então eu tenho esse domínio ali, copilei como aprendizado ali, o domínio ali de revisão técnica com o GitHub ali e aprimoramento da lógica de interface de versionamento. Verificações que foram realizadas ali, o funcionário atende a issue ali que foi criada, o código era limpo, padronizado e eficiente, então tem toda essa questão ali de revisão antes de fazer o merge ali com a main. Chegamos ao controle de mudança e integração de back-end. Bem, esse slide mostra o fluxo de controle de mudanças no back-end que seguimos durante o projeto. Primeiro é feita a criação de uma InSui, depois associamos essa InSui a uma branch. Damos a ela um nome claro, como por exemplo feature ou estrutura inicial. Na sequência, nós criamos um pull request,
referenciando a Insui com o comando close #id. Assim que o PR é revisado e aprovado, o merge é feito e a Insui é automaticamente fechada. Esse processo é para garantir a rastreabilidade entre o código e o requisito, o que é essencial para manter o controle das mudanças. Esse fluxo foi controlado por mim usando como base as práticas de rastreabilidade da GCS. Agora vamos para as entregas técnicas no back-end. Bem, aqui estão as principais entregas técnicas feitas durante o nosso back-end. Foi implementado o reserva.js, que é um endpoint para reservas de sala, seguindo a lógica RESTful. Eu fiz a participação ativa da criação do PR1, assim a gente pode manter uma descrição clara e uma boa integração com o restante do projeto. Além disso, eu também me envolvi na definição dos critérios de aprovação da mudança no back-end. O principal aprendizado aqui foi entender como o sistema é afetado como um todo pelas mudanças, junto da importância de manter a rastreabilidade entre o código e os requisitos. Olá, agora eu vou apresentar o trabalho realizado na parte da auditoria de qualidade. Essa etapa teve como foco principal garantir que todas as entregas estivessem de acordo com a definição do plano. Para isso, validei a conformidade dos commits feito pelos membros da equipe, garantindo que seguisse as boas práticas das mensagens escritas. Além disso, verifiquei a integridade dos processos usando o histórico do Git. Isso permitiu para rastrear as alterações que foram feitas durante o código e assegurar para não houvesse nenhuma inconsistência ou quebra de padrões. Também, durante o processo, eu acompanhei de perto todos os testes realizados, organizei a documentação de evidência e, como print registro, em uma pasta de evidências. Essa estrutura facilita qualquer auditoria futura ou a revisão por parte de eu também como avaliador. Eu fui responsável por essa auditoria. Status do projeto, lição de auditoria. Nessa parte, nós tivemos um commit validado, uma issue aberta e um pull request vinculado e foi aprovado. Todos os itens foram devidamente documentados com changelogs, contribuindo para a rastreabilidade das alterações que foram feitas. Como lição aprendida, posso destacar que esse trabalho ajudou bastante, me ensinou de forma objetiva e criteriosa. Pude comparar o que foi planejado, o que realmente foi entregue, o que é essencial em qualquer processo de controle de qualidade dentro de processo de software. Meu nome é João Pedro e venho aqui falar a respeito da estruturação e documentação do nosso projeto StudyRoom. Bom, a gente acabou escolhendo o GitHub Projects para fazer armazenamento da nossa organização de evidências e o armazenamento de documentos. A nossa escolha pelo GitHub Projects foi devido por ser uma ferramenta já nativa do GitHub. Isso torna muito mais fácil a nossa monitoramento e também fácil acesso de qualquer coisa que a gente precise dessa parte de documentação e da nossa parte de evidências. Bom, o que nosso grupo acabou concluindo durante a documentação desse projeto? Bom, o nosso grupo acabou ficando muito mais dominante a respeito da ferramenta do GitHub e a gente também passou a fazer uma revisão de código de forma muito mais eficiente e passando a ter mais auditorias. Também a gente teve uma grande melhoria a respeito de rastreabilidade e entregas de tarefas da documentação que a gente acabou criando. E eu diria que houve uma grande melhoria a respeito do nosso grupo antes e pós finalização da documentação. A principal que eu diria seria que a gente conseguiu aumentar muito mais a nossa comunicação entre nós mesmos, porque antes era muito mais difícil acabar comunicando o que o outro vê a respeito da documentação. E também a gente conseguiu também criar uma forma mais fácil de iniciar o nosso planejamento. O que a gente pega as issues e a partir delas, a gente consegue criar o nosso próprio planejamento para futuros, por exemplo, análises ou correções futuras a respeito do projeto. Bom, o nosso projeto é esse e espero que o senhor tenha gostado.